Vou te introduzir aqui rapidinho, antes de Legal. você começar. Mais uma vez, pessoal, boa noite aí pela presença de todos, tá? Aqui eu conheço a grande parte das pessoas que estão aqui, grande maioria, profissionais aí da área, o pessoal já vem trilhando sua carreira aí na área de dados, de business intelligence. E hoje eu estou trazendo aqui um profissional, né? Trabalhamos juntos em projetos em conjunto, hoje posso dizer também que é um amigo. O Eric tem uma grande expertise aí em anos trilhando nesse mercado de dados, business intelligence, gestão de projetos. Eu acho que esse tipo de conteúdo foge um pouco, né, de conteúdo técnico, né, fazer um dashboard, fazer uma análise, é mais olhando para um todo mesmo ali, né, como você se comporta, ainda mais a grande maioria que tem consultoria também, como fazer uma gestão ponta a ponta de um projeto. Então ele vai trazer essa expertise dele, essa vivência no mercado com alguns insights aí que eu tenho certeza que vai agregar bastante aí para a carreira de todo mundo que está aqui, inclusive para a minha. Fica à vontade, Eric, qualquer dúvida, estou por aqui, mas agora é com você. Beleza, pessoal, boa noite. É um prazer para mim estar podendo falar aqui um pouquinho para vocês, colegas aí, profissionais da área. Hoje o tema aí a gente vai falar bastante sobre projetos e programas de Business Intelligence. Eu sou muito envolvido em projetos na área de BI, confecção de dashboards, Web Analytics, instalação de Google Analytics 4, dentre outras disciplinas aí dentro da área de BI e ciência de dados. Me apresentando um pouquinho, né, eu sou um apaixonado por busca e análise de dados. Por que eu sou apaixonado por busca também, né? Porque eu também trabalho com SEO, tenho 2 livros publicados na área de SEO e um na área de Web Analytics, 2, na verdade, na área de Web Analytics. Um deles é um e-book que eu publiquei, que é uma introdução ao Web Analytics, outro um livro sobre R, né? Eu gosto de programar bastante em R para fazer análise descritiva, preditiva, etc. Né? Hoje eu atuo como Head de Performance e BI da OSF Digital Business. Para quem já conhece a Digital Business, né, tá vendo essa sigla aí na frente, a Digital Business é uma empresa brasileira com 150 funcionários. Nós fomos adquiridos recentemente por uma multinacional do Canadá, a OSF, e estamos muito felizes aí com esse movimento. É um movimento bem interessante para nós, né? Passamos aí de uma empresa com 150 funcionários para uma empresa com quase 3.000 funcionários aí pelo mundo, sendo que a sede Brasil é uma das maiores. Como eu disse, né, eu trabalho com SEO e BI desde 2007. Se alguém aqui já leu algum dos meus artigos que eu tenho lá no Diário da Ciência de Dados, vai ver que eu falo lá de quando eu contava log de servidor na mão, né? Então, tem uma base forte ali na estatística, sempre gostei muito de estatística, sempre gostei muito dos números, sou fã, né, dessa área. Estou publicando um livro, até o final desse ano eu vou publicar um livro pela DVS, que é sobre o Web Analytics, onde eu vou ter ali uma participação rápida ali do Iago também. Enfim, sou um apaixonado pela área. Tem um blog, que é o diariodacienciadedados.com.br. A minha área dentro do BI é Web Analytics, né? Então, usar o Business Intelligence para captação de dados oriundos da web, né? O conceito de Web Analytics. Então, lá eu escrevo mais sobre essa parte de Web Analytics, como analisar os números oriundos da web, e é onde eu atendo os meus clientes também no portfólio de serviço da OSF Digital Business. Tem um Instagram, que é o Diário da Ciência, o Diário Ciência de Dados, que é o Instagram do meu blog, né, do Diário da Ciência de Dados. E tem um canal no YouTube também, onde eu publico alguns vídeos sobre SEO, sobre Web Analytics, né? Um canal que eu estou começando ali, publicando algumas ideias para ajudar também profissionais iniciantes ali na área. Como eu comentei para vocês também, né, tem o meu e-book ali sobre Web Analytics, né? Um e-book focado ali principalmente quem está começando na área de Web Analytics, tem dificuldade para conseguir captar dados de redes sociais, saber qual a melhor origem de visita do seu site também, que tem dificuldade com o Google Analytics, né? Esse livro eu já abordo ali um pouco do Google Analytics 4, né? Como eu falei para vocês também, eu também escrevo sobre SEO, né? Minha outra paixão, lancei um livro de SEO
no final do ano passado, né? Esse livro ele é físico. Mas, enfim, hoje o papo é sobre BI, né? Eu vou contextualizar aqui o BI da parte de projetos. Como bem o Iago falou, né, nós temos alguns projetos em conjunto, aí, a Digital Business e a Soares Consulting, onde eu foco muito nessa parte de projeto. Hoje eu utilizo as disciplinas de gestão de projetos muito para aplicar, né, essas boas práticas de projetos, grupos de processos, as áreas de conhecimento de projetos nesses empreendimentos que eu participo, né? Se a gente for pensar, primeiramente, no que é um projeto, e eu vejo muita gente errando ao definir isso hoje no mercado, né? Às vezes nós temos algumas operações que são tratadas como projeto, só que o projeto ele é algo único, de uma natureza temporária, né? Ele tem início, meio e fim. Então, você às vezes pode montar um projeto para implantar processos de BI numa empresa, você pode ter um projeto para implantar ferramentas de Web Analytics, você pode ter um projeto para montar um dashboard, né? Mas desde que ele tenha sempre início, meio e fim. Se ele passa da característica temporária para algo cíclico, ele vira um programa, né? Então, eu costumo dizer que ele é encerrado quando ele tem uma tecnologia ultrapassada, quando ele superou os custos estimados inicialmente. Eu vejo que a maioria dos projetos que tem por aí tem uma falha em se estimar risco, custo, etc. Às vezes, quando eu falo em algum projeto, pô, mas cadê a estimativa de risco? Qual que é a estimativa de custo? Às vezes as pessoas nem sabem do que se trata. E isso é um pouco da falta de cultura de projeto em algumas organizações. Principalmente hoje, o que é o meu caso, quando se trabalha muito com agência de publicidade, talvez vocês aqui já tenham tido essa experiência em alguns casos, né? Se tratam alguns projetos como projetos, o que está correto, mas se tem pouco a valorização de algumas disciplinas que eu vou apresentar aqui hoje, né? Se a gente pegar uma definição do PMBOK, né, para quem não conhece o PMBOK, ele é a bíblia da gestão de projetos, né, que eu tenho uma definição da versão de 2000, mas ela mudou muito pouco durante esses anos, né, que o projeto ele é um empreendimento temporário com o objetivo de criar ali um produto ou serviço único, né. Então, temporário significa que cada projeto tem um início, meio e fim bem definidos, né? O único significa que o produto ou serviço produzido é de alguma forma diferente de todos os outros, né? E para muitas organizações, os projetos eles são meios de responder a requisitos internos. Então, sempre que nós temos um empreendimento, né, seja na área de SEO, como eu falei lá no início, ou na área de Business Intelligence, de Web Analytics, vou construir um dashboard, vou implantar ali um estudo de ciência de dados, vou implantar um data warehouse, alguma coisa assim, eu tenho algo que se configura como um projeto até que ele vire um programa, onde ele entra no ciclo de vida do produto, né? Quando eu falo de ciclo de vida, o projeto ele tem aí 3 características de ciclo de vida que são importantes, que é o ciclo de vida preditivo, que é o que eu mais utilizo e que eu vejo que ele é mais utilizado na área de Business Intelligence, o projeto híbrido e uma abordagem daquilo que nós chamamos de abordagem adaptativa. Esses dois últimos, né, o híbrido e essa abordagem adaptativa, eles são muito recorrentes em projetos onde eu tenho incertezas, né? O projeto preditivo, ele tem uma característica muito marcante que eu começo o projeto sabendo como que eu vou terminar ele. Isso quer dizer que esse projeto ele não tem riscos? Isso quer dizer que esse projeto nada vai sair do controle? Não, não é isso. Significa que eu já estou acostumado com aquele tipo de projeto que eu vou participar e por isso se chama essa característica de um projeto preditivo, né?
Eu tenho nesse projeto o início, meio e o fim, e eu sei quando e como cada uma dessas etapas ela vai ocorrer. As mudanças que eu tenho aí, as nuances, as diferenças, os riscos que eu estou gerenciando e algo que saia um pouco fora daquilo que eu planejei, não significa que eu deixe de ter um projeto preditivo. Em algumas organizações, em algumas literaturas, vocês vão ouvir falar do modelo cascata, que realmente o modelo preditivo ele vem desse modelo cascata, né? Ou seja, eu tenho certeza de como vai funcionar esse projeto, eu já estou acostumado a montar esse tipo de projeto, né? Não é segredo para mim o que vai acontecer durante esse projeto, embora eu tenha ali ainda algumas pequenas incertezas, né? E aí eu tenho esse modelo preditivo, né? Que é o modelo que eu vou me concentrar aqui hoje, a metodologia que eu mais utilizo, né? Para o tipo de projeto que eu trabalho, para o tipo de entrega que eu faço também, né? Então, como eu disse, o que classifica esse tipo de projeto? Primeira coisa, eu tenho uma visão de onde eu quero chegar, né? É possível elaborar um planejamento mais estável, de modo que eu possa até reaproveitar itens de planejamento. Isso a gente vai ver muito aqui na apresentação, né? Onde eu tenho domínio real das ideias, né? E para boa parte dos projetos de Web Analytics que eu participo, como eu falei, esse é o modelo principal. Ah, Eric, mas tem um modelo ágil, tem um modelo não sei o quê, são ótimos modelos, só que eu opto por utilizar esses modelos quando eu tenho projetos com mais incertezas, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um desenho desse tipo de modelo, até escrevi um artigo sobre ele, depois eu vou deixar esse link para o Iago deixar aí na gravação, né? Aqui, se você pegar esse modelo no PMBOK, ele tem algumas diferenças em termos de nomenclatura, tá? Eu fiz uma adaptação dele, que é a adaptação e o modelo que eu utilizo no meu dia a dia. Então, eu tenho um início, onde eu faço uma preparação, a avaliação, viabilidade, riscos. Eu faço um planejamento, onde eu vou organizar os macros, onde eu vou organizar uma estrutura analítica do projeto, que é algo que eu vou mostrar aqui também, né? Eu faço um cronograma, eu tenho a fase de execução e a finalização, né? Eu hoje gasto boa parte, se a gente rachar esse modelo aqui no meio, né, e a gente imaginar que o início do planejamento ele é uma fase, execução e finalização é outra fase, né, eu gasto boa parte do tempo do projeto nessa primeira fase, que é onde eu faço planejamento. Tá? Eu tenho dentro, né, desse modelo, né, esse modelo aqui ele é chamado lá pelo PMBOK dos grupos de processos. Né? Então, eu tenho a abertura, que é o início, onde eu vou definir ali, eu vou definir o projeto, eu vou obter uma autorização, eu vou designar um gerente de projeto. Nos projetos que eu trabalho, ele sempre tem uma estrutura de gerente de projeto, atendimento, analista, consultor, entendeu? Então, todo projeto que sai da empresa, ele tem obrigatoriamente um gerente de projeto e atendimento. Essa fase de abertura, não só aqui, mas em outros projetos que eu vejo por aí, tem algo muito importante, que é quando você obtém autorização, ou seja, existe um termo que se chama TAP. Né? O TAP é o termo de abertura do projeto. O termo de abertura do projeto, ele é a certidão de nascimento do projeto. Então, ali você define quem é o gestor do projeto, você vai definir quais as principais entregas, o que o cliente está esperando, quantas horas foram direcionadas para esse projeto, se for ali, se a gente depende ali de uma organização baseada em hora homem, né? Então, eu tenho essa certidão de nascimento do projeto. Essa certidão de nascimento do projeto, ela é entregue para o gerente do projeto e esse cara ele vai começar a fazer um alinhamento de expectativa, ele vai escolher o analista de BI, ele vai escolher o consultor, ele vai escolher o DBA, né, o administrador do banco de dados, né, ele vai escolher ali um profissional especialista em Data Warehouse, né? Então, aqui eu tenho a abertura do projeto, é onde eu monto esse time, né? Vou montar ali o time dos Vingadores e vou dominar o mundo, tá? Então, é aqui
que acontece essa primeira fase, né, desse planejamento, eu chamo aqui de um pré-planejamento. Quando chega na fase do planejamento, eu vou definir o escopo, e aqui tem algo muito importante que eu vou falar mais lá na frente, que mais importante do que você definir o escopo de uma entrega, eu vou vender um dashboard em Power BI, esse é o escopo, eu tenho que definir o que não está no escopo. Eu vou falar mais sobre isso, vou explorar um pouco isso mais para frente, né? Eu e o Iago, a gente já passou por umas situações engraçadas aqui em relação à definição de escopo, né? Vou planejar as ações, desenvolver um plano de gestão de projeto. Então, o plano de gestão de projeto, ele é um dos documentos mais importantes quando se trata de projeto. Alguns podem falar assim, Eric, mas esse projeto está ficando mais burocrático. Projetos grandes, que envolvem equipes grandes, projetos sérios, eles têm plano de projeto, né? E o plano de projeto, ele é um mapa de onde você está para onde você vai chegar, além de um acordo entre as partes e das regras de engajamento. Então é algo muito importante. Nesse plano de projeto também, né, eu já vou ter ali um cronograma, já vou ter uma gestão de riscos, custos, né, e outros detalhes importantes. A execução é a execução em si, né? Então, eu vou pegar aqui o exemplo do dashboard para uma indústria de alimento, né? Se eu estou fazendo esse dashboard para a indústria de alimento, que vai conter ali alguns indicadores de gestão, alguns indicadores operacionais, né? Essa é a entrega, essa é a execução. Eu vou ter que ir lá, vou pedir para o designer fazer lá um modelo de como vai ser o dashboard, o especialista em Power BI vai lá, vai replicar isso daí no Power BI, o DBA vai me dar acesso aos dados, né? Então, essa é a execução. E o encerramento é quando eu olho para trás, olho para toda a documentação que eu gerei e eu gero ali aprendizados para futuros projetos. Por quê? Porque daí, como dizem aí os grandes escritores da área de gestão de projeto, eu aumento a minha curva de aprendizagem e diminuo os riscos e os erros para os próximos projetos. Talvez essa seja a fase de encerramento, seja uma das etapas mais marginalizadas dos projetos. Quando eu falo marginalizada, né, tudo que é marginalizado é aquilo que fica à margem do tema principal, né? Então, é algo que fica muito marginalizado e é um dos principais momentos, que é quando a equipe aprende, né? Eu digo que o projeto, o case do sucesso, aquele case que ele foi rentável, aquele case que o cliente gostou e aquele case que você aprendeu algo com ele. Do contrário, ele não é um case. Tá? Quando eu falo das áreas de conhecimento, né, então vamos imaginar que aqui nesse modelo cascata, eu tenho várias coisas acontecendo aqui dentro, né? Porque se esses caras aqui, eles são os grupos de processos, né? Eu tô falando aqui, né? Se esses caras, eles são os grupos de processos, dentro deles eu tenho o quê? Processos, né? Muito óbvio. Então eu vou falar sobre essas áreas de conhecimento e sobre os processos que ficam dentro desses grupos de iniciação, elaboração, execução, etc. Né? O primeiro deles e o mais importante, é o que eu já falei um pouquinho aqui, vocês fiquem muito à vontade aí para abrir o microfone e tirar dúvidas, né? Eu não sou que nem o Pablo Marçal, né? Um abraço aí para o Pablo Marçal, brincadeira, tá, Pablo Marçal? Mas aqui pode tirar dúvida, pode falar, né? Então, assim, ó, o escopo, ele é onde eu estou estabelecendo aqui os limites do projeto. Ó, eu vendi aqui, né? Eu vendi para ti esse produto e ele tem esse limite. Além disso daqui é outro projeto, é uma change, né? Eu vou cobrar mais, vou cobrar hora a mais, ou é um outro projeto, ou é um aditivo do contrato, né? Eu estou usando alguns termos aqui que o próprio mercado utiliza, né? Mas o que eu falei para vocês, mais importante do que a definição do escopo é o que não está no escopo. Porque o que não está no escopo é justamente o que você pode ser cobrado em algum momento, né? E é muito engraçado isso, porque outro dia eu estava assinando um contrato de um cliente, né? E a gente costuma colocar o escopo no contrato, né? A gente coloca o que foi vendido e o que não foi vendido. E ali tinha umas coisas que o cliente falou para mim, mas eu nem pensaria em pedir isso, essas coisas assim. Daí eu virei para ele e falei, pois é, teve gente que já pediu, né? Então, o escopo, quando tu tá na fase ali de abertura, eu estresso muito essa parte da documentação, né, em colocar aquilo que foi vendido e aquilo que não foi vendido.
Isso, você precisa montar esse escopo a cada projeto. Eu utilizo sempre a base histórica, vocês vão ver sempre falando disso, da base histórica. Porque se você tem características parecidas de projeto, você tem lá 3 projetos que você normalmente vende. Um deles, eu vou usar meu exemplo aqui, tá? Um deles é tagueamento de site, outro deles é dashboard no Looker Studio, outro é dashboard em Power BI. Então eu tenho 3 projetos que eu vendo normalmente, que são os que eu mais vendo. O escopo de um para outro, o cerne dele, o core dele, ele não muda muito. Você faz algumas adaptações para frente ou para trás. Né? Então, uma coisa que eu falo tenha sempre uma documentação padrão para você não ficar tendo que inventar isso toda vez. E mais do que isso, você sempre vai descobrir coisas que não estão no escopo, que você não colocou ali, né, nessa parte do que não está no escopo, mas o cliente acaba inventando. Aí você vai melhorando essa documentação, tá? Tiago, fala lá, levantou a mão aí. Vou aproveitar e vou beber água. Comentou ali o que não está no escopo, né? Tu deixou 2 exemplos ali. Tem mais outros exemplos que poderia, porque, tipo assim, é engraçado, né? Quando chega para o cliente e fala assim, isso aqui não está no escopo, né? Aí, tipo assim, alguns outros itens aí, né, de exemplo, e também o fato da documentação, né? Se tem algum layout, modelo que a gente possa buscar ou pegar alguma referência, porque, assim, a gente vê, às vezes, com alguns desenvolvedores de BI, e fala assim, tá, mas quanto que tu cobra para fazer, né? Para fazer, sei lá, um dashboard financeiro. Não, extrai os dados que é meio que no feeling. Aí eu já, cara, mas é complicado isso, né? Porque se tu desenvolve de um jeito, daí o cliente fala assim, não gostei, quero desse outro jeito, sabe? Vamos lá, tu fez 2 perguntas, né? A primeira delas de exemplos, né? De coisas que não estão no escopo, né? Pediu para dar mais alguns exemplos, e 2, modelo de documentação. Então, eu vou responder a primeira pergunta. Eu vou te dar um exemplo aqui que passou com a gente aqui, eu e o Iago, inclusive, recentemente, né? De um projeto onde nós estávamos fechando o escopo, inclusive durante a parte comercial, né? E no escopo desse projeto era o desenvolvimento de um dashboard. Né? E uma das coisas que apareceu já na parte de proposta foi mexer no banco de dados. Aí a gente falou, isso não está no projeto. Se você quiser isso, é um projeto à parte, que daí envolve a contratação de um DBA, né? Envolve talvez ali a contratação até de um engenheiro de dados, né? Então, são coisas que não estão no escopo. Um outro exemplo que eu vou dar de uma outra situação. A gente estava falando de um dashboard, né, em Looker Studio, e a gente descobriu que os dados que a gente utilizar para esse dashboard, né, eles iam ter que entrar numa espécie ali de ETL, ia ter que ser feito uma extração, uma limpeza desses dados, né? Então, quando a gente falou sobre isso para o cliente, ele falou, tá, mas isso não está no projeto? Daí a gente falou, não, isso daqui está fora do escopo, e isso a gente já deixa nessa documentação. Aproveitando o tema da documentação que tu comentou, falou de modelos, né? Cara, daí cada organização utiliza seu modelo, né? O que eu faço hoje, de uma maneira bem simples, Thiago, eu deixo sempre no meu plano de projeto, o meu primeiro slide, eu gosto de fazer o plano de projeto em slides, tá? Daí cada um faz do seu jeito. Mas eu gosto de fazer em slides, que daí eu gosto de apresentar isso para o cliente. Então, quando eu vou fazer ali nos slides, eu coloco um slide lá, escopo. Aí eu coloco o que está no escopo. Eu coloco lá, tá o dashboard, tá o desenvolvimento do design do dashboard, tá os testes do dashboard, né, sei lá, a configuração das fontes, e aí eu coloco um outro capítulo, o que não está no escopo. Isso no mesmo slide. Né, o que não está no escopo. Eu já sei mais ou menos, quando eu vou fazer dashboard, pela nossa experiência aqui, o que o cliente ele vem pedir, às vezes, que não está no escopo. Daí eu falo, ó, resolver problema de banco de dados não está no escopo, fazer ETL não está no escopo, fazer a integração de um outro dashboard que tu tem com esse, não sei o que, não está no escopo. Fazer o treinamento. Existem projetos que nós vendemos já com o treinamento do dashboard e outros que não. Isso o cliente ele escolhe no momento que a gente está fazendo ali a proposta.
Se ele escolheu não, eu já coloco ali, porque senão o cliente veaco, ele vai chegar lá querendo pedir aquele treinamento. Fala aí, Iago. Não, eu só quero complementar sua fala, né? Porque são diversos estágios de profissionais e empresas, né? Ainda mais para quem está aqui, está começando com consultoria, fazendo seus freelancers, seus primeiros PJs, acontece isso, da gente querer entregar tudo. A gente vendeu um dashboard, mas a gente acaba fazendo tudo, né? Para fazer a entrega final ali para o cliente. É que você já está falando com uma ótica, né? Do seu tamanho de empresa, né? Do seu nível de contrato. Só que a gente sabe que lá no começo, quando a gente está fazendo as nossas primeiras vendas, a gente acaba roubando a bola, cruzando e fazendo gol, né? Só que a gente acostuma mal o cliente, conforme a gente vai crescer na nossa empresa também. Mudar isso no cliente fica um pouco complicado, né? Só um parênteses mesmo para complementar a sua fala. A grande sacada, principalmente para quem está começando, né, gente? Hoje eu estou numa empresa aí com mais de 2.000 funcionários, mas eu já tive o eu presa, tá? Eu já prestei consultoria sozinho, entendeu? Eu sei como é isso, já estive sentado nessa cadeira. O conselho que eu dou para vocês, que é um erro que eu cometi no passado e hoje eu não cometeria, é entregar tudo sendo que o cliente pagou uma coisa só, tá? Porque o cliente ele acaba vendo pouco valor nisso, tá? Eu faço o quê? Eu modularizo o meu serviço. E nessa modularização, eu vendo, é quase que peça pelo número, né? Que nem o McDonald's. Ah, eu quero o Big Mac, eu quero batata frita e a Coca-Cola. Se ele quer só o Big Mac, é um preço. Se ele quer o Big Mac e a Coca-Cola, é outro, né? Então, é uma recomendação que eu dou para vocês. Eu fico disponível depois para responder mais perguntas sobre isso e ajudar. Acho que eu posso contribuir bastante nesse sentido, porque eu não sou comercial, mas dentro da empresa, como consultor, um dos consultores-chefe, eu participo muito desses processos de processos comerciais, né? Então, eu vejo muito isso acontecendo e a gente sempre tenta barrar isso. Eu vou ir à frente aqui, porque recém começamos, paramos no escopo. Tem mais polêmica aqui, né? Eu vou definir um cronograma, né? Um cronograma aqui, basicamente, eu vou definir o que eu vou entregar, como que eu identifico essas atividades, né? Então, a resposta, antes de começar a fazer um cronograma e transformar esse cronograma em tarefas, e eu recomendo sempre que vocês utilizem um software para gerenciar as tarefas. Cara, que seja um Trello, tá? Mas que você tenha um software, tá? Eu gosto muito do Teamwork, eu gosto do Gira, eu gosto do Basecamp, eu usei muito. Nós temos vários aqui no Brasil, Monday.com, tem vários aqui, né? Eu digo que não tem nenhum melhor ou pior, mas é legal você ter uma centralização desse cronograma em algum lugar, que você possa fazer a gestão da equipe, das entregas e que o cliente ele tenha uma visualização. Até porque para o cliente ele não ficar toda hora lá, tá, qual o status, né? Então, é interessante fazer isso. E antes de definir o cronograma, faz aquilo que eu chamo de EAP, tá? EAP, ele é Estrutura Analítica do Projeto, tá? Isso daqui é uma das ferramentas mais poderosas, na minha visão, da gestão de projeto, porque é como se você pudesse ver a arquitetura do projeto olhando de cima, né? Eu gosto de dizer que é como se você estivesse no alto de uma montanha, olhando para baixo, vendo o que as pessoas estão fazendo lá embaixo, né? Então, é uma das ferramentas talvez mais citadas dentro do PMBOK e outros livros de gestão de projeto, e é uma ferramenta que particularmente eu uso todo dia. Eu uso ela para fazer a gestão do projeto, eu uso ela para mostrar para o cliente a apresentação, eu uso ela para ver com a equipe aonde que a gente está, né? Então ele mostra a arquitetura do projeto. Se a gente imaginar a arquitetura, qual que é a diferença da arquitetura e da engenharia, né? A engenharia ela trabalha com a parte mais estrutural, a arquitetura ela trabalha com a visão, né? Você vai olhar, você vai entender aonde você está. Aqui eu peguei um exemplo, né? Coloquei aqui o dashboard para a indústria de alimentos, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro alimento. Então, assim, eu estou montando aqui um dashboard para uma indústria de alimento, né? E eu coloquei aqui algumas fases, né? Então, eu tenho aqui a fase de análise dos dados disponíveis,
né, onde eu vou entrevistar os usuários, vou fazer uma reunião e mapeamento dos dados que irão passar por um ETL. Esses ramos aqui, você pode abrir esses ramos. Aqui eu não tenho uma limitação, mas eu recomendo que você abra essas folhas em no máximo 3 níveis. Então, ó, entrevista para o usuário, eu vou ter que marcar a reunião, vou ter que fazer não sei o quê, vou ter que fazer não sei o quê. Você vai colocando aqui pacotes de trabalho, né? Então, aqui eu tenho um pacote, né, uma atividade macro, que é a análise dos dados disponíveis. Depois eu vou ter que mexer no Data Warehouse, eu vou fazer o design do dashboard, vou fazer os testes, né? Então, eu tenho aqui desde o início até a entrega final. Isso daqui é um EAP muito simples. Você pode abrir muito mais um EAP desse. Tá? Eu gosto de usar essas ferramentas de tipo mind map, né, essas ferramentas de mapa mental, onde eu consigo estruturar isso daqui, que alguns erroneamente chamam de organograma. Quando se trata de projeto, se trata de um EAP, estrutura analítica do projeto. Você está vendo o projeto de cima. Então, o que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar um dashboard. Quais são as principais atividades? Eu vou ter que analisar os dados, preparar o Data Warehouse, fazer o design do dashboard e depois fazer os testes, né? E aí, embaixo disso, eu vou colocando as atividades principais. E embaixo das atividades principais, eu vou colocando outras atividades, que no caso que eu não coloquei, né, porque não ia caber aqui, eu coloquei aqui mais para fins didáticos, tá? Isso é muito importante, porque na hora que tiver pronto isso, tu vai desenhar isso daqui, por exemplo, num papel ou num software. Tu vai olhar, tá, agora não está faltando nada. Agora eu faço esses itens virarem atividades lá no Trello, lá no Gira, lá no Basecamp, lá no software que tu quiser, tá? Só não utilizem planilhas. As planilhas, elas se multiplicam nas organizações, tá? É a minha recomendação. Tem gente que ama planilha, eu também amo planilha. Planilha, né? Todos nós aqui somos profissionais e colegas da área de dados, né? Planilha é para tu colocar dado lá, para tu tabular dado, não para gerenciar projeto. Ah, Eric, mas de repente eu tenho uma MEI aqui, estou prestando serviço, estou sem dinheiro para pagar uma ferramenta de projeto dessa. Não tem problema, eu entendo, vai lá usando sua planilha, mas tenha como meta para você ter um software de gestão de projeto, para até você conseguir se mostrar para o cliente mais profissional, né? E tem algumas ferramentas no mercado que você consegue ali montar 1 ou 2 projetos até de graça, tá? Então, sempre recomendo. O Thiago aqui comentou, né? O MindMeister tem até 3 mapas mentais de graça. Exatamente, eu uso muito ele, né? E daí eu faço um mapa lá, faço um print dele, depois faço outro, pago, eu tenho uma conta free lá, né? Então, é um que eu uso bastante também, tá? Riscos do projeto. Bah, aqui até tem que ficar me limitando, porque senão eu vou ficar falando aqui a noite inteira. Dá para fazer um webinar só para falar de risco de projeto, tá? A gente tem um grande problema no Brasil, né, que é a falta de gerenciamento de risco para as coisas, né? É só você ver aí obra pública, tu vai entender isso, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é concordar que todo projeto tem risco, né? Todo projeto tem risco. Toda atividade dentro de um projeto ele tem risco. E por que eu coloco risco depois do cronograma? Por que eu estou apresentando aqui o risco depois do cronograma? Porque eu gosto de fazer o cronograma primeiro e ver quais daquelas atividades elas estão relacionadas com algum risco. Eu exemplifico para vocês. Por exemplo, eu tenho que fazer lá vamos voltar aqui para o ETL, tá? Eu tenho que fazer lá uma entrevista com os usuários. Tá, mas eu moro em Porto Alegre e os usuários estão em São Paulo. Qual o risco que eu tenho aqui? De não ter todas as informações que eu preciso, de alguma informação importante ser negligenciada. Como que eu vou prevenir esse risco? Eu vou para São Paulo, eu vou ver esses caras cara a cara, eu vou fazer uma entrevista com esses caras. É lógico, se eu estou fazendo um projeto ali de R$5.000, talvez eu não tenha verba para ir lá, pegar um avião, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que medir tudo isso. Então, não levem ao pé da letra o que eu estou falando, que eu estou dando só exemplos para vocês poderem entender, né? Um outro risco que eu tenho, eu tenho lá um Data Warehouse, né?
Pô, eu sei mexer nessa tecnologia, de repente eu não vou ter que contratar um fornecedor para me ajudar a mexer nessa tecnologia e deixar ali uma API com os dados prontas para o meu dashboard consumir esses dados. Pô, eu tenho esse risco. O que eu vou ter que fazer, então, antes de eu vender esse projeto? Antes de eu terminar o orçamento desse projeto? Pô, eu vou pegar e vou verificar isso, né? A parte de riscos, né, você pode já ter um template para você, onde você vai começar a analisar os riscos da abertura, aliás, antes de você vender o projeto até o final. A questão, essa pergunta não veio aqui, mas eu tenho certeza que ela vai vir daqui a pouco. Se eu estou pensando em um modelo cascata, né, eu estou pensando aqui em início, planejamento, execução, finalização. Eu estou pensando aqui que cada um desses processos que eu estou apresentando de risco, escopo, eles acontecem só em uma fase dessas? Não. É lógico que eu vou fazer uma gestão de risco muito maior na fase de execução, mas lá na hora que eu estou vendendo o projeto, eu já estou pensando em risco, né? E se eu tenho projetos, tipos de projetos da minha empresa, eu dei aqui o exemplo para vocês da minha empresa aqui, onde a gente tem lá o projeto de implantação de GA4 e dashboard, por exemplo. Eu já sei os riscos envolvidos com esses tipos de projetos. Então, algumas coisas, elas já estão templatizadas. Eu estou usando a base histórica que eu tenho de outros projetos para administrar esses riscos, tá? Mas voltando aqui, né, eu preciso o quê? A primeira coisa é revisar a documentação, é pensar nos prazos que eu estou estipulando das coisas, principalmente por isso que eu gosto de fazer uma administração maior dos riscos depois do cronograma, né? E posso usar também uma matriz Gantt para definir para cada uma das atividades quais as atividades com maior gravidade, urgência, tendência, tá? Quem não conhece matriz Gantt, eu não coloquei aqui na apresentação, porque ia ficar muito longo, né? Mas quem não conhece a matriz Gantt, dá uma buscada no Google. A matriz Gantt é uma excelente ferramenta de gestão, porque com ela você consegue priorizar atividades com base nas variáveis de gravidade, urgência e tendência, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma gestão de riscos que eu fiz em um projeto. Aí vocês vão ver aqui que está aparecendo aqueles documentos da CIA, né, do FBI, né, com algumas coisas riscadas aqui, né, porque é que nem filme, né, nomes e personagens foram descaracterizados aqui para a gente poder dar esse exemplo didático, né. Mas aqui se trata de um projeto onde nós estávamos implementando lá, vamos ver se alguém sabe do que é esse projeto aqui, só lendo. Vamos ver o nível do pessoal. O Iago não vale. Isso aqui é um projeto de implantação, gente, de Google Analytics 4 para e-commerce, tá? Então, nós utilizamos uma base histórica que nós já tínhamos de outros projetos e fizemos aqui uma fonte de riscos. É legal porque essa ferramenta aqui, né, ela é uma ferramenta que tem dentro do Teamwork, que é um software que a gente utiliza, onde você vai colocando cada um dos riscos, você dá uma nota de probabilidade, impacto, resultado, em quais áreas, né? Se é custo, se é cronograma ou performance, e aqui você coloca tipo um plano de mitigação, né? E aí esse risco ele fica sendo aberto aqui ou administrado, você consegue mudar o status dele. Isso aqui é uma coisa que eu gasto um bom tempo nos projetos que eu participo para fazer, né? E eu digo que é algo que eu nunca me arrependo de fazer, porque toda reunião de status interna, nós fazemos as reuniões, nós abrimos esses riscos aqui, né? A não ser quando o projeto ele está andando muito bem, todos os riscos eles já foram prevenidos, mas tem alguns projetos que nós abrimos direto isso daqui, tá? Tem alguém que mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui no meu... Quais os principais riscos que mais pegam em projetos? Top of mind. Olha, depende do tipo de projeto, mas eu vou usar aqui esse projeto, esse estilo de projeto,
que é o projeto de implantação de A4, que é o exemplo que eu estou dando aqui, tá? Nesse tipo de projeto, a principal demora são aquelas coisas que ficam para fazer do lado do cliente, tá? Porque esse projeto ele tem uma característica onde eu coloco camadas de dados dentro do e-commerce do cliente. E muitas vezes nós não temos acesso ao local para fazer a implementação dessa camada de dados. Meu amigo Thiago, quando é para o cliente fazer isso, demora. Porque daí o cliente, às vezes, ele depende de uma burocracia interna dele, ou ele não tem dinheiro para fazer isso. Tá? E é onde existe um erro lá atrás na viabilidade de custo. Entendeu? E eu admito para vocês, eu já caí nesse erro. Entendeu? Eu já caí nesse erro. O final do ano passado eu caí nesse erro. Entendeu? Teve projeto que eu fiz com o Iago que nós já caímos nesse erro. Entendeu? Por quê? São coisas novas, né, que vão acontecendo, formas novas de implementar as coisas, né? Então a gente acaba caindo nesse erro. Tá? Agora vamos pegar aqui, vou dar um outro exemplo para ti, né? Tu tinha pedido exemplo aquela hora, né? Pegar aqui e dar um exemplo para vocês de uma construção de um dashboard em Power BI. Cara, o risco top, mas é um que a gente toma muito cuidado, porque senão a gente toma um prejuízo muito grande, é o cliente ele comprar um dashboard e querer que a gente faça ETL em dados. Entendeu? Quando ele compra o dashboard, cara, ele tem que me entregar a fonte de dados ali purinha. Eu não tenho que ficar processando dado, limpando dado. Se ele quer que eu faça isso, não tem problema. Eu cobro a mais, coloco isso no escopo de projeto. Agora, o problema é quando eu vendo isso, aliás, quando eu vendo o dashboard pro cara, e ele quer que eu faça limpeza de dados, limpeza, extração, né, carregamento, e ele não pagou por isso. Daí eu vou tomar um prejuízo. Porque eu peguei um projeto agora, mas isso eu já mensurei, né? Aí eu coloquei para fazer uma modelagem de dados na parte financeira dele mesmo, né? Sim. Então, porque ele não... Daí compensa. Aí ok, né? Se ele tá pagando para ti o ETL, cara, é dinheiro que tu tá ganhando, entendeu? O problema é quando ele não paga por isso e ele exige isso, porque daí consome horas de pagar. O ETL em si, dependendo do tamanho dos dados que tu vai fazer esse ETL, é um projeto à parte, tá? Então, gente, gerenciem riscos, tá? Nós, seres humanos, nós gerenciamos riscos a todo momento, só que um planejamento da gestão de risco é muito importante também, tá? Vamos lá, vou continuar aqui. Custos, é outra coisa aqui que eu poderia ficar a noite inteira falando, né? Muitas vezes os riscos eles estão relacionados a custos, né? Então, fazer estimativa de custo do projeto. Uma coisa que eu faço, gente, uma barbada que eu vou dar, eu não sei se vocês aí em São Paulo sabem o que é esse termo barbada, né? A gente usa muito aqui no Sul, né? Barbada que eu vou dar para vocês, né? Eu tenho lá uma pasta onde eu tenho todos os meus modelos de documento. Eu tenho um modelo de custo, eu tenho uma planilha onde eu administro o custo, eu tenho um modelo de risco, eu tenho um modelo de plano de projeto, né? Entrou um projeto novo, eu pego aquela pasta, modelo, copio ela e eu já vou partir de um lugar. Então não fiquem fazendo uma planilha para cada um dos projetos. Você já tem que partir de algum lugar, né? Constrói essa planilha de repente com o teu contador, né? E aí eu falo que você tem que administrar os seus custos e os custos do projeto, que às vezes envolve o cliente também. Tem um controle dos custos, de aquisição, né? Gestão de mudança. O que é gestão de mudança? Pô, se tem uma change no projeto, o cara quer lá agora que eu faça o polêmico ETL, aí beleza, eu faço. Só que o projeto ele vai recomeçar e ele vai ter um custo tal. E eu vou te cobrar tal hora homem. Tá? Isso é importante. Custos envolvem recursos humanos, softwares ou oriundos de aquisição. Por exemplo, eu vou lá e vou ter um projeto que eu preciso entregar um dashboard em Power BI que vai se conectar com um banco de dados X ou Y. Né? Pô, às vezes eu tô com a minha equipe lotada. Às vezes eu vou ter que contratar analista, vou ter que contratar um parceiro, né? Esse cara, para mim, é um recurso. Esse cara, ele também está aqui dentro do custo, né? Existe uma linha tênue entre administração de custo, recurso, né? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu estou fazendo a administração do custo, né? Banco de dados, DBA, licença Power BI, diretor de arte. Érico, por que um diretor de arte está aqui num projeto de um dashboard, por exemplo? Que a gente contrata lá um diretor de arte para fazer um design do dashboard que depois o analista de BI vai aplicar lá no Power BI, vai ficar um negócio bonito, um negócio bacana.
né? Aqui eu vou colocar como que eu estou gerenciando esse recurso, a alocação dele, se é permanente, qual a forma de pagamento, né? Em empresas maiores, tá? Geralmente a gente tem lá uma área de compras, e aí a área de compras faz essa administração, né? Então, daí é bem importante tu entender qual que é o modelo dessa área de compras para poder seguir o modelo deles. A gente já usa o modelo aqui, como eu falei para vocês, que é esse da pasta, né? Vai lá, pega a pasta, copia, cola, já tem o modelo pronto, eu só vou ter que alimentar com os dados, né? E existe uma linha fina entre eu gerenciar custo, recursos e aquisições, porque daí quando eu falo de aquisições, eu falo de seleção de fornecedor, contratação de colaborador, compra de equipamento, tempo de permanência, tipo de contrato, né? Então, isso daqui é bem importante. Você pode montar uma planilha que já vai estar com todas essas informações relacionadas à aquisição, custo e recurso, certo? E eu tenho que integrar tudo isso, né? Tem um outro processo dentro desse grupo de processos que é a integração, que aí aqui, eu estava falando aqui, por exemplo, aquisição, recurso, custo. Nas empresas grandes, onde eu tenho essas áreas de compras e financeiro, eles te ajudam a fazer essa gestão. Mas quando se trata da aquisição, o elo que faz a ligação entre o orçamento e a qualidade, a aquisição, tempo, risco e o tempo, a qualidade e os riscos, é o gerente de projeto. Quando, é que nem o Iago falou, né? Nós estamos falando aqui para vários modelos de empresas, de serviços, etc. Se você está começando uma empresa, você vai ser o gerente de projeto, você vai ser o dono, você vai ser o atendimento, você vai ser o consultor que vai entregar, né? Então entenda que a integração que você vai fazer aqui, ela não é só relacionada a pessoas, mas ela é relacionada a disciplinas. Por exemplo, o orçamento do projeto é compatível com as necessidades de qualidade? Eu vou dar um exemplo para vocês que é fantástico. Eu tenho um cliente, eu falei para vocês que eu trabalho também com SEO, né? Eu tenho um cliente e esse cliente ele tem um site maravilhoso, um site bem otimizado, posicionado por várias palavras-chave lá no Google, assim, um negócio lindo, fantástico. Só que o servidor dele cai toda hora. E se o servidor dele cai toda hora, o Google para de indexar e posicionar esse site, né? Ou seja, o orçamento para o projeto que ele tem de manutenção desse site não é compatível com a qualidade que ele precisa. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Acho que todo mundo que conhece Power BI, todo mundo deve conhecer Google Looker Studio também, né? O Looker Studio, ele é uma ferramenta muito boa, só que quando o Looker Studio você coloca uma carga de dados muito grande nele, ele começa a cuspir sangue, né? Se você vai lá, coloca dado de campanha, do Google Analytics, essas coisas assim, tá ótimo, você não precisa de um Power BI para isso, né? Mas tu coloca lá um banco de dados, o bichinho começa a cuspir sangue, entendeu? Às vezes o cliente ele quer construir um dashboard, só que ele não tem dinheiro para uma licença do Power BI, ou ele não quer pagar por um projeto de Power BI, não, vai no Looker Studio que é de graça. Aí faz lá no Looker Studio e ele não vai ter os dados da forma que ele quer, né? A ferramenta vai ficar cuspindo sangue toda hora, vai dar pau, tudo mais. Ou seja, o orçamento ele é compatível com a qualidade, é onde entra o gerente de projeto, que ele tem que entender o quê? Que quando ele está vendendo o projeto, ele tem que mostrar para o cliente os prós e os contras de algumas escolhas que ele vai fazer. Eu já passei por situações onde, fazendo isso, o cliente ele chegou à conclusão que ele teria dinheiro para me pagar, teria dinheiro para pagar algumas coisas do projeto, mas ele não teria dinheiro para adquirir uma tecnologia que ele ia precisar nessa oportunidade, onde a gente estava trabalhando ali com um projeto de engenharia de dados, né? Eu não posso falar muito aqui sobre marcas, essas coisas assim, por questões de segredo de negócio, mas o que eu posso falar para vocês é que, conversando com esse cliente, qual que é a solução que a gente arrumou com ele? A gente falou, cara, capta esse investimento no mercado, porque tu vai fazer aquisição de uma tecnologia que vai te permitir trabalhar com uma qualidade
enorme de dados que vai te gerar informação, que vai te gerar lucro. Então, capta esse investimento do mercado, ou de banco, ou de investidor, alguma coisa assim, e depois devolve esse dinheiro com juros lá, alguma coisa assim. Isso fez a viabilização do projeto, né? Então, é uma grande sacada que às vezes o comercial ele tem que ter para você não perder projeto. Às vezes o cliente ele não tem, ele tem o dinheiro para fazer o dashboard, o orçamento da área dele, né? Ele consegue fazer o dashboard, ele consegue pagar a sua consultoria, só que ele não consegue pagar ali um processo de ETL ou uma ferramenta. Mostra para ele, pô, mas tu não consegue esse dinheiro em outro setor da empresa, se a gente fizer uma apresentação lá para o board da empresa, a gente te ajuda. Eu já passei por várias situações assim, que elas viabilizaram alguns projetos, tá? As aquisições, elas são uma disciplina muito importante dentro da gestão do projeto. E é como eu falei para vocês, aquisição, recurso e custo, existe uma linha muito fina que divide elas e você pode administrar tudo isso numa mesma planilha, né? Então a integração aqui, ela é algo muito importante, você tem que pensar, o risco aumenta conforme o tempo passa, né? O risco talvez seja uma das coisas mais marginalizadas dentro dos projetos. Então, não dê margem para que o risco ele possa acontecer. Faça uma prevenção dele para você não ter que depois só mitigar, né? Mas tenha sempre um plano de prevenção e mitigação, né? E o fator qualidade, ele envolve os riscos. Então, vocês podem perceber que aqui eu estou fazendo uma integração essas coisas. Muitas vezes essa integração não precisa existir um planejamento dela estruturado, porque muitas vezes o planejamento dessa integração está na sua cabeça, de você conversar com as coisas. Eu gosto de falar que o gerente de projeto, né, ele não é reativo às ações, ele é autor das ações, tá? Isso é algo que é muito importante também, né? A qualidade, quais os requisitos de qualidade desse projeto, né? Um projeto ali de uma construção de um dashboard pode ter exigências ali de qualidade relacionadas a design. Isso é legal, você sentar e determinar junto com o cliente, né? Esse é um outro erro que eu cometi muito, né? De prometer lá o desenvolvimento do dashboard, mas de não sentar com o cliente antes, de ver, pô, tu já tem algum modelo, tu já viu alguma coisa, qual que é a qualidade que tu espera, qual o tipo de design que tu espera, entendeu? Coisas assim são importantes, né? A comunicação, assim, a comunicação é outra aqui que eu ficaria a noite inteira falando, tá? Pode falar, Iago. Aproveitar para beber água aqui. Só esse parênteses, né? Eu acho que o segredo dessa relação com o cliente, ainda mais num projeto de BI e num projeto de dados, é essa questão do alinhamento de expectativas, né? Porque às vezes, quando a gente não comunica e conversa com o cliente, tá bom para a gente, para o nosso ponto de vista, o que a gente sabe tecnicamente ou o que a gente já entregou no cliente anterior. Mas cada cliente é um caso. Então, a gente gerar essa questão do alinhamento de expectativa, eu acho que é o melhor caminho aí para contribuir com essa fala do Eric agora, desse ponto que ele citou. Eu coloco muito isso na apresentação do projeto. Eu peço para o cliente fazer um texto e me dizer qual que é a expectativa. E aí, sempre quando a gente faz os status, legal, a gente revisita. É tipo assim, o ponto central, né? Tipo, eu estou fazendo aquilo, mas com aquele alvo, né? Vamos dizer assim. Tem uma vez eu estava conversando com o Iago sobre um projeto que a gente estava tocando aqui, e o Iago ele participou de uma reunião que eu não participei, e eu lembro que tinha que ser resolvido ali alguma coisa, ele vai lembrar agora, que tinha que ser resolvido alguma coisa meio tensa ali. E o Iago falou assim, não, Eric, eu conversei com um cliente, fiz uma escutativa, e aquilo me marcou. Escutativa, daí eu fiquei pensando, escutativa, o que é escutativa? Eu fui procurar o que é escutativa, né? Escutativa é literalmente tu escutar o cliente, tu escutar o que outra pessoa está falando sem ficar falando, né? E escutar, entender, fazer pergunta, é isso que é escutativa. E isso é um dos itens que eu já pego um gancho aqui, mais importantes na comunicação. Porque hoje no Brasil e no mundo, nós vivemos aí uma epidemia de reuniões, né? É impressionante a quantidade de reunião online que a gente faz e a gente nunca vê a pessoa. E às vezes quando a gente vê, a gente se surpreende, né? A gente imagina a pessoa de um jeito, vê ela na frente de outro, né? Então, plano de comunicação é um dos processos aí, na minha visão, mais essenciais, né?
E você precisa levar em consideração aí coisas como cultura da empresa. O que eu quero dizer como cultura da empresa aqui? Não é algo só para bonito, né? Tem empresa que tem aquela característica assim que, por exemplo, a empresa te contratou, tu tá falando ali com um analista que trabalha ali na empresa do cliente. Sei lá, nessa empresa tu não pode acionar diretamente o diretor, tu não pode acionar diretamente o gerente, entendeu? É entender qual que é a cultura dessa empresa para que não surjam aí conflitos, né? O gerente de projetos ele tem que dedicar boa parte dos esforços dele aí para essa área de conhecimento que é a comunicação, né? Boa parte dos projetos, dos problemas aí que eu vejo em projetos, é em função da falta aí de políticas, de condutas, de comunicação, né? E é necessário que você compartilhe informações, que o cliente também tenha uma unicidade, uma transparência em relação às informações, né? Nesse ponto é importante ter sempre uma comunicação boa com os stakeholders, né? Os stakeholders eles são os interessados no projeto, geralmente nas empresas, nas organizações, os stakeholders são aquelas pessoas que pagam a conta do projeto, né? O patrocinador geralmente é um gerente, um diretor, né? Um consultor, um sócio, alguma coisa assim. É sempre importante você se aproximar dessas pessoas e ter um elo muito próximo dessas pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou participando de um projeto onde eu vi que nesse projeto começaram a surgir alguns conflitos, né? Eu moro em Porto Alegre, esse cliente ele mora em outra cidade. Eu peguei um avião e fui para lá. Sentei na frente do cliente, conversei com ele, levei para almoçar, tomei um café, dei um livro meu de presente, fiz uma aproximação de tal forma que a relação com o cliente e a empresa mudou totalmente, né? Então, a comunicação hoje é um dos itens, né? O Thiago fez uma pergunta lá relacionada a risco, né? Quais são os top 10 lá, né? Problemas, né? Eu digo que a comunicação aí é uma das coisas, é um dos top 10 problemas em gestão de projeto, tá? Porque as pessoas elas têm muito problema hoje para se comunicar, e a gente tem um problema que é o seguinte: hoje, depois da pandemia, principalmente depois do advento do home office, a gente tem essa política de ficar muito atrás das máquinas, né? Então, não é que você tem que, quando eu falo assim, você tem que sair de trás das máquinas, não significa que você tem que ir lá e visitar o cliente toda hora, mas ligar, chama para uma reunião, que é uma reunião decente, com uma pauta definida, com um assunto que tu vai dar profundidade, entendeu? Algo nesse sentido. E mais do que isso, vamos voltar lá para o plano de projeto, né? Eu tenho um slide no plano de projeto que define como vai ser a comunicação do projeto. Então, nesse slide, eu coloco lá comunicação para assuntos assim vai ser por e-mail, comunicação para assuntos assado vai ser via call, comunicação para assuntos não sei o que vai ser via, sei lá, Slack, entendeu? Eu faço já um planejamento dessa comunicação também. Fala aí, Thiago. Isso aí que tu falou não tem, né? Concordância, número, gênero e grau, né? E é muito isso, e tu acaba perdendo eu acabei perdendo muito o tato, né? Depois de encontrar com a pessoa, né? Porque isso aí, tu fica só nessas calls e daí o cara fecha a câmera e tudo mais, e dá muito isso. Aconteceu num projeto que eu trabalho muito com hospital, e aí, aquela coisa, pós-pandemia e tal, o pessoal estava fazendo todas as reuniões em home office, né? E aí o diretor pedia, falava, pessoal, abram a câmera. E algumas pessoas abriam, né? Cara, chegou um momento que ele falou, acabou o home office, nosso status aqui toda segunda-feira, eu quero todo mundo aqui. Ele destruiu a reunião virtual, porque o pessoal também, tipo assim, não é que não sabia usar, mas é aquela coisa, o cara quer ver a pessoa, né? Quer ver a reação da pessoa, enfim, né? E exatamente. Às vezes a gente fica muito na reunião virtual e isso acaba virando um vício, né? Porque você está numa situação muito confortável, está na sua casa, não precisa pegar trânsito, mas esse olho no olho, ele é bem importante. É aí que eu entro, né, que é nessa gestão dos stakeholders, né?
Os stakeholders aí, eles são os principais atores dentro do projeto, né? Quando eu falo stakeholder aqui, é principalmente o cliente. Eu tenho lá os stakeholders internos, né, que são os membros da equipe, acionistas, colaboradores, gestores, e os externos, né, que estão fora da empresa, né? E eu gosto de dar uma outra classificação juntamente a essas aqui, que o stakeholder, ele tem um nível de influência, né? Então, ele pode ter um nível de influência primário, né, ou seja, ele tem influência e poder direto aí no projeto, inclusive de encerrar ele ou fazer um investimento maior, ou secundário, né, quando ele não tem diretamente uma influência, atividade econômica da organização, etc. O GP de BI, muitas vezes, ele tem que agradar aí a gregos e troianos, né, e aí que eu digo que é bom sempre ele escalar esses acessos aí, ter acesso a esses stakeholders aí mais influentes. Fala aí, Iago. Não, eu ia falar só essa questão do contato, né? Hoje eu faço questão dos clientes que eu posso estar presencialmente ali, e ainda mais acessar o stakeholder, né? Que nem você falou, ele que tem o poder de desligar ou ligar a chave, né? De você continuar a sua vida lá dentro dele ou vender de novo dentro do cliente, né? E eu percebo aqui na minha consultoria, né, que nos últimos anos o que tem me ajudado a crescer meu negócio é isso, essa relação, os soft skills, né? Essa comunicação, estar no cliente, o cara, você ser bem quisto pelo seu cliente, né? Você ser uma pessoa agradável, que nem o cara te convidar simplesmente para almoçar, tomar um café. Ele não quer nem saber de BI, ele não quer saber de BI naquele momento. Mas Exato. Ele quer trocar uma ideia com você, tirar algum insight seu ali, cara, isso ou até consequentemente gera venda, né? Consequentemente gera venda. Tem uma coisa que eu falo assim, eu hoje eu tenho um modelo de trabalho que eu faço nesse sentido de gestão de stakeholder, né, que está sempre próximo, tal. Algumas pessoas às vezes têm mais dificuldades, mas você pode encontrar algumas oportunidades, estar mais perto desse stakeholder, às vezes um evento que o cara vai estar lá no evento, chamar o cara para almoçar, tu não precisa ficar seguindo o cara no evento inteiro, que nem eu já vi algumas pessoas fazendo, né? Eu já vi, cara, é impressionante. Eu já trabalhei em agência que as pessoas determinavam quem ia ficar seguindo quem nos eventos. É um absurdo, assim. Mas, assim, cara, você vai lá, encontra o cara, pô, tá aqui no evento, tá curtindo, tu vai assistir o que agora? Pô, vamos almoçar, né? Lá no último evento grande que eu fui, que foi no RD Summit, lá em São Paulo, eu encontrei 2 clientes meus, chamei os caras para almoçar, a gente almoçou junto, esses 2 clientes meus, eles não se conheciam, eles ficaram se conhecendo ali, trocaram o cartão, começaram um relacionamento entre eles, cara, é uma coisa muito bacana, entendeu? Então, ter essa proximidade com o stakeholder, ter essa proximidade com o cliente, embora às vezes seja algo um pouco mais complexa, né, é algo interessante. E como que você faz o gerenciamento disso? Primeiramente, identificando aí quem são as partes interessadas, levantar informação relevante, isso daí, cara, assim, desde que o cara gosta, que nem vocês falaram aí, tu não precisa conversar com o cara só de trabalho, mas você virar uma influência pro cara, em termos de negócio, em termos de mercado, isso que é importante, né? Ranquear ele, pô, vale eu depender tempo para tentar me aproximar desse cara aqui quando eu tenho que me aproximar de outro. Eu já cometi esse erro várias vezes, tá? Avaliar ali padrões de reação e resposta, se é um cara meio nervoso, se é um cara que tem uma personalidade forte. Às vezes é um cara que tem personalidade forte, ele fala alguma coisa, tem que dar um tempinho antes de responder, às vezes tu tem que dar uma respirada também, entendeu? Nunca levar ali, que nem a gente fala aqui no Sul, né? Não levar pro coração, né? É só trabalho, né? Então lá, não, cara, tá tranquilo, vamos trabalhar, vamos resolver, entendeu? E mitigar aí os potenciais impactos negativos, que daí se trata da gestão de risco, né? Que é um claro exemplo da integração entre esses processos, né? Aqui um exemplo de planilha que eu faço, né? Aonde eu divido, né? Stakeholder, quais são as influências positivas dele, quais as negativas, eu dou uma nota para a influência dele no projeto e uma nota para o interesse. E aí eu coloco aqui a minha atitude, se eu vou gerenciar esse cara de perto, se eu vou só manter esse cara satisfeito, qual que é a estratégia? Eu vou ter reunião, vou participar de evento, vou chamar para almoço, vou ter um contato diário, entendeu? Então você pode fazer algo assim, né?
aonde você vai utilizar como modelo também em outros projetos. Pô, esse cara aqui eu identifiquei, daí tu só vai trocar o nome aqui, né? Só vai trocar o nome, vai ter coisas muito parecidas aqui, né? Então esse daqui é um modelo bem bacana também, tá? As competências em si de um gerente de projeto aí de BI, tá? Elas se baseiam muito na comunicação, né? Ele tem que ser um cara que ele vai se comunicar muito bem, principalmente para conseguir ter aqui uma gestão boa e clara dos stakeholders, né? Ele tem que ser um cara muito organizado quando se trata de um cronograma, de uma gestão de projeto. Eu falo que gestão de projeto não é para gente desorganizada, não é para gente que gosta de procrastinar, entendeu? É algo que depende aí de muito esforço, tempo e organização, né? Ele tem que ser um cara curioso, né? Daí eu coloco aqui a metáfora do antropólogo fascinado, né? Aquele cara que quer conhecer, quer saber, quer entender, né? Eu digo que analistas de business intelligence, eles têm que ser como policiais, né? Eles têm que ser pessoas curiosas, né? E ter aí um âmbito de negociação muito bom. Ele tem que ser um cara que ele sabe negociar, vou negociar prazo, vou negociar tecnologia, vou negociar entrega, vou negociar escopo, entendeu? A negociação, ela tá em tudo que você faz, tá? Eu quero terminar aqui usando a frase desse cara aqui, que é um ídolo para mim, né, o Dr. Edward William Deming. Ele fala que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Tem uma outra frase famosa dele, né, que sem dados você é só uma pessoa com uma opinião, né? Então, se você trabalha aí numa empresa, né, que não tem uma cultura guiada a dados, né, eu vejo que não tem problema, né? Aos poucos você vai implantando uma cultura guiada a dados, né? Os dados, eles são muito importantes, mesmo dentro de um projeto, tu tem indicadores, que são aqueles que eu chamo dos indicadores de esforço, né? Eu sempre vejo os indicadores como uma pirâmide, né? Que tu tem ali uma divisão, os indicadores de esforço e de resultado, né? Então é por isso que eu concordo muito com essa frase de que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, dentro dos seus projetos, crie indicadores de cronograma, indicadores de qualidade, indicador para o gerenciamento de custos, stakeholder, entre outras coisas, que você pode utilizar para ter uma boa gestão dos seus projetos também, tá? Eu quero muito agradecer vocês aqui, foi um prazer imenso falar com vocês, eu adoro falar sobre esse assunto. Me siga lá, né, nas minhas redes sociais, olha lá o meu site Diário da Ciência de Dados, tem alguns artigos lá que eu creio que vocês podem gostar, né? Se inscreva lá no meu YouTube também, eu estou colocando alguns vídeos lá sobre Web Analytics, marketing digital em geral, e eu fico disponível aí para responder mais perguntas se vocês tiverem também. Vou esperar, se alguém tiver pergunta, fica à vontade antes de eu fazer o encerramento aqui com o Eric. Alguém tem alguma pergunta para ele? Bem bacana, né? Eu só coloco um pouco, por exemplo, o meu lado da consultoria, eu trabalho muito com a parte de processo, né? E, obviamente, projetos. E aí começou a vir essas demandas, tipo assim, clientes que têm, por exemplo, processos bem estabelecidos, tudo, gestão, tudo ali, não tinham dados bem formatados, né? E muito menos indicadores à vista. Também a gente pega os caras que têm já um cara lá que está fazendo BI e tudo mais, porém, o processo do cara está todo regular, entendeu? Então, eu acabo fazendo essas duas partes aí, né? E processo de dados, para mim, faz total sentido, né? Então, e é o mapeamento mesmo do processo, né? Ir lá, analisar, visualizar, gerar as conformidades, o que o cara ir olhando para essa parte de dados, né? Que eu também consigo mensurar a parte do processo dele, né? Então, eu consigo também casar bem isso aí, mas bem interessante isso aí da parte dos projetos. Os riscos que tu falou é isso aí, praticamente os projetos, a gente acaba não falando muito dos riscos, e que nem a Iago falou, tipo, quando a gente está vendendo, está no começo, esquece risco, a gente vai lá, vai fazer tudo, e depois, se tu for olhar com uma outra ótica, tu acaba tendo um prejuízo. No começo não é um prejuízo, é um aprendizado, né? Mas aí depois que tu vai crescendo, tu vai... Tem um livro bem bacana que eu vou te indicar para todos aqui, que chama O Segredo dos Experts. E esse autor, ele fala muito sobre você criar os seus workflows, né? Então, por exemplo,
essa sacada que eu falei para vocês, de que eu utilizo ali uma pasta onde eu tenho já esses modelos de documentos prontos, né? Eu tenho já um processo de trabalho para meus projetos, né? Um organograma aqui que eu consigo saber em qual fase do projeto que eu estou, né? E eu tenho esse template. Então, você templatizar a coisa, as coisas, além de te não deixar tu esquecer de coisas importantes, tá? Vai te ajudar com essa questão que eu estava falando de você conseguir agilizar mais a sua operação e deixar a sua operação mais padronizada e os processos mais padronizados também. Eu consegui estruturar isso aí muito bem na parte do MindMaster, que, digamos, eu brinco que eu sou um lunático, com isso tem 1.002 mapas mentais lá, e com o Notion. Então, o Notion eu consigo personalizar bem a camada, né? E é que nem tu falou, é um template, tenho ali, Ctrl+C, Ctrl+V, desde o levantamento, modelo de proposta, valor, tudo mais, para não perder tempo, né? Isso aí, excelente. Bom, pessoal, alguém? Mais algum ponto, alguma pergunta? Acho que ninguém vai perguntar mais nada, né? Então vou aproveitar aqui para agradecer aí, Eric, sua presença. Com certeza colaborou muito aí com as nossas carreiras, né? Com essa questão, toda essa experiência que você traz de anos aí, com relação a projetos de dados, seja Web Analytics ou Business Intelligence, propriamente dito, né? Mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria de sempre. E sempre que precisar também aqui do meu lado, né? Pode contar comigo. Muito obrigado, Eric. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês aí. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.